Oi, alunos do nono ano. Hoje vai ser a nossa primeira aula à distância. Estou gravando algumas videoaulas. E hoje, então, eu quero dar conta de 3 assuntos com vocês. O primeiro é um que eu já vinha trabalhando com vocês, que é a República das Espadas, a Proclamação da República. Hoje, então, além de voltar a falar nesse assunto, eu quero trabalhar com vocês o assunto seguinte, que é a República do Café com Leite. E também vamos trabalhar as revoltas que vão acontecer durante a República do Café com Leite. A parte das revoltas, que é a parte final, vai ser um trabalho avaliativo que eu vou encaminhar para vocês. Então, vamos começar. Então, a gente viu que a Proclamação da República ela é comemorada e celebrada dia 15 de novembro ela aconteceu em 1889, tá? Só que a Proclamação da República ela não é um acontecimento, né? Que a gente dorme, a monarquia, acorda a República no dia seguinte. É um processo. E esse processo ele começa a ganhar força em 1873, com a fundação do Partido Republicano Paulista. Dentro desse partido, a gente tinha 3 grupos com ideias diferentes, tá? Então, tinha o grupo do Quintino Bocaiúva, que acreditava que o Brasil poderia se tornar uma república através da via eleitoral, onde as pessoas pudessem ir às urnas e escolher a monarquia ou a república. Já o Antônio da Silva Jardim acreditava que a via eleitoral não seria possível, que a república só seria possível através de uma revolução popular, né? E o Major Benjamin Constant, ele era um militar que defendia uma república com um governo mais forte, mais autoritário, tipo uma ditadura. E o Benjamin Constant, ele era positivista, né? Eu falei um pouco sobre o positivismo para vocês. A ideia do positivismo é aquela frase estampada na nossa bandeira, ordem e progresso, que acredita então que um lugar só progride, só anda para frente com ordem, e não com uma revolta, uma revolução, que era a ideia do Antônio da Silva Jardim, tá? Bom, então temos um partido que quer uma república. Dentro desse partido, então temos 3 grupos que acreditam numa república através de caminhos diferentes, tá? Então, além disso, quem governava o Brasil nessa época era o Dom Pedro II, éramos uma monarquia. E essa monarquia, aos poucos, ela vai começar a perder apoio popular, tá? Então, uma das maneiras que essa monarquia vai perder o apoio popular é através de um episódio que vai acontecer dentro da religião católica. O Brasil era majoritariamente católico, e ainda é até hoje, né? Mas, na época, então, o Papa havia proibido os católicos de serem maçons, de fazerem parte da maçonaria. O Dom Pedro II, a família dele, o Dom Pedro I, todo mundo, eles eram maçons e eram muito aliados a esse grupo e não aprovaram essa ideia do Papa para ser implementada aqui no Brasil. Só que alguns bispos brasileiros, eles não concordaram com a atitude de Dom Pedro II de contrariar a ordem do Papa e acabaram eles, por si só, expulsando os católicos da sua congregação de participarem, né, das celebrações católicas. O Dom Pedro II, ao saber que os bispos tinham tomado essa atitude, o Dom Pedro II, então, ele manda prender os bispos responsáveis por expulsar os membros católicos que eram maçons, tá? Então, a oposição, que eram os que apoiavam a república, vão usar isso como desculpa para denegrir não, é uma palavra muito feia de se usar, para fazer propaganda contra a monarquia. Olha como a monarquia é ruim, prenderam os bispos sem motivo, enfim, tá? A monarquia também vai começar a perder apoio dos militares e dos grandes fazendeiros, tá? Por quê? Os militares, né, desde lá da Guerra do Paraguai, que a gente estudou ano passado, eles vão apoiar a causa da abolição da escravidão, né?
Só que o Deodoro da Fonseca, ele se nega a cumprir uma ordem vinda da monarquia de punir um oficial que tinha lutado em favor da abolição da escravidão, tá? Por ter se negado a punir esse oficial, o Deodoro da Fonseca, ele é demitido do cargo que ele ocupava, e após a sua demissão ele vai para o Rio de Janeiro e se une ao Benjamin Constant, né, lá do Partido Republicano Paulista, que tinha uma ideia mais positivista de transformar o Brasil numa república, com um governo mais forte e autoritário, tá? Quem é que vai apoiar a ideia da república no Brasil nesse momento? Principalmente militares e os grandes fazendeiros, tá? Os militares vão apoiar porque eles eram contra a escravidão, né? E vão ser perseguidos por causa disso. E os fazendeiros, porque quando a abolição da escravidão é feita, eles não recebem, lá pela Princesa Isabel, lá em 1888, eles não receberam uma indenização do governo. E aí eles se acham prejudicados pela monarquia e vão se aliar aos militares nessa luta para derrubar a monarquia. O que vai acontecer então? O Deodoro, embora tenha se unido com o Benjamin Constant, ele vai se unir agora com o Quintino, né, que tinha a ideia de transformar o Brasil numa república por via eleitoral, e juntos eles derrubam a monarquia através de um golpe, não é através de eleições. Só que derrubam a monarquia, proclamam uma república, mas é uma república que dentro do seu conceito, né, o que a gente entende por república? Seria um governo que respeita a vontade da maioria, né? Um governo representado numa pessoa, essa pessoa representaria a vontade de uma maioria. Só que a maioria do país, né, queria mudanças básicas, né? Só que essa república que vai se montar aí, eles vão manter a exclusão e a desigualdade na sociedade brasileira, infelizmente. Então aí, por que eu escrevi mudanças e coloquei um pontinho de interrogação? Porque não houveram praticamente mudanças significativas para o Brasil, né? Então, a partir desse momento, começa a República no Brasil. A primeira fase da República se chama de República das Espadas. Ela vai de 1889 a 1894, porque nesse período 2 militares vão ser os presidentes brasileiros, tá? Dentro desse período a gente vai ter 3 bloquinhos de governo. O primeiro é o governo provisório. Quem vai liderar vai ser o Deodoro da Fonseca. Depois, Deodoro da Fonseca volta. E, por fim, o Floriano Peixoto. Então, vamos entender como é que acontece isso. No governo provisório, o Deodoro da Fonseca ele não é eleito dentro de uma lógica republicana democrática, tá? Ele é nomeado apenas. E ele, então, começa, no seu programa de governo, a incentivar a industrialização no país. Lembrando que a industrialização ela começou lá no Dom Pedro II, e aqui ele injeta mais dinheiro para que as pessoas abram as indústrias, né? Só que o que vai acontecer? Como ele vai facilitar o crédito para as pessoas abrirem indústrias, pessoas mal intencionadas, elas vão pegar esse dinheiro do governo e elas só vão abrir indústrias no papel. Vão ser indústrias fantasmas, essas indústrias não vão existir na realidade. Por que o Deodoro da Fonseca estimulou as pessoas a abrirem indústrias? Para estimular o crescimento de emprego, para fazer a economia girar, para a gente depender menos de importações, tá? Então, a intenção dele era muito boa ao fazer isso. Só que essas pessoas, algumas mal intencionadas, abriram essas empresas fantasmas e começaram a vender ações como se a empresa deles estivesse muito bem e vendendo muitos produtos. Só que essas empresas não existiam. E como esse plano do Deodoro da Fonseca, ele não tinha alguém que fiscalizasse para ver se quem estava recebendo esse dinheiro do governo realmente estava abrindo as indústrias, o governo acabou levando uma rasteira bem forte, né? E esse crime, né, de abrir essas empresas fantasmas foi chamado de encilhamento. Então, isso fez a inflação no Brasil disparar. As importações, que o objetivo era diminuir, né, abrindo indústrias, acabaram aumentando.
e bancos foram à falência, fora o desemprego também que isso gerou. Então, esse encilhamento, embora não tenha sido culpa do Deodoro da Fonseca em si, o governo dele ficou muito mal visto por causa dessa corrupção que aconteceu, tá? Nesse governo provisório, eles também vão preparar a primeira Constituição brasileira, ela vai ficar pronta em 1891. A Constituição brasileira vai dizer várias coisas, eu destaquei aqui algumas. Então, vai dizer que o Brasil vai ser uma república federativa, que no Brasil vai ter agora eleição por voto direto. Só que muitas pessoas não estavam contempladas aí. Por exemplo, não poderiam votar analfabetos. E aí, se a gente for pensar no Brasil de 1891, o número de analfabetos é gigantesco, né? Não podiam votar mulheres, mendigos, soldados e menores de 21 anos. O que restava, então? Quem é que podia votar? Homens, brancos e ricos e velhos. Maiores de 21, tá? Homens, brancos e ricos. Por quê? Pobres e negros geralmente eram analfabetos, né? Então era essa a elite que poderia votar no Brasil dessa época. Também essa Constituição dizia que o Brasil seria um estado laico, ou seja, não seria um estado baseado em leis religiosas. E, portanto, registros de nascimento, casamento e óbito vão sair das mãos da igreja e vão ser registros civis agora. E o Brasil também iria optar pelos 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Bom, esse grupo que fez essa Constituição vai nomear o Deodoro da Fonseca para presidência, né? Então, de novo, não vai ter eleições. O governo provisório, quem ficou liderando foi o Deodoro, sem eleições. E agora, então, o Deodoro governaria pelos próximos 4 anos, e aí sim deveriam haver eleições. Mas, por causa do encilhamento, o Deodoro da Fonseca vai perder popularidade. Portanto, para se proteger, ele manda fechar o Congresso. Por isso, ele vai sofrer muitos protestos, as pessoas não vão concordar com isso. E então, dia 23 de novembro de 1891, ele renuncia ao cargo de presidente, e quem assume, novo sem eleições, é o Floriano Peixoto, tá? Que também era um militar. O Floriano Peixoto, ele vai fazer 2 coisas importantes para a população mais carente, que é diminuir o preço dos aluguéis e dos alimentos. Com isso, ele ganha e conquista o apoio popular. Mas ainda existia dentro do país pessoas que eram contra a república e defendiam uma monarquia. Isso aconteceu em vários pontos do Brasil. No caso específico aqui do Rio Grande do Sul, a gente teve uma revolução federalista dos chimangos contra os maragatos, né? Os chimangos defendiam, então, o presidencialismo, os republicanos, os maragatos defendiam também o federalismo, mas defendiam um parlamentarismo e não um presidencialismo. O Floriano Peixoto, então, vai se aliar aos chimangos e juntos eles vão derrotar os maragatos. E derrotando pessoas que ainda queriam manter a monarquia viva no país, o Floriano Peixoto consegue consolidar a república dentro desse país. Certo? Bom, agora vamos dar uma revisada nesse conteúdo para eu ir para o próximo, tá? Então, vamos olhar a revisão aqui comigo. Então, vamos lá. 1873 acontece a fundação do Partido Republicano Paulista. Dentro desse partido temos 3 lideranças. O Quintino Bocaiúva, que defendia um caminho para a república por meio de voto, né? O Antônio da Silva Jardim, que defendia o caminho da Revolução Popular, e o Major Benjamin Constant, que era um militar que defendia um governo forte, mais autoritário e positivista para uma república. Religião e monarquia não vão mais se entender a partir do momento que o Papa dá uma ordem de expulsar os maçons da Igreja Católica, e o Dom Pedro II não coloca isso em prática no Brasil, e alguns bispos não vão respeitar a ordem do Dom Pedro II e vão expulsar os maçons dentro da Igreja Católica. E aí o Dom Pedro II manda prender esses bispos. E aí então a religião vai começar a ser contra a monarquia.
E os militares vão ser contra a monarquia, porque eles defendiam a abolição da escravidão, e a monarquia mandava punir os militares que apoiavam isso, e acabou demitindo alguns. O Deodoro da Fonseca foi um deles. Após sua demissão, ele vai para o Rio de Janeiro, se junta com o pessoal do Partido Republicano, e aí a gente vai ter dois grupos bem fortes apoiando a República, os militares e também os cafeicultores, né, os grandes produtores de café e grandes fazendeiros, porque eles possuíam escravos e em 1888 eles foram obrigados a libertar eles sem ganhar nenhuma indenização por isso. Isso vai fazer com que eles não apoiem a monarquia também. Então, o Deodoro vai se unir com o Quintino e juntos eles vão derrubar a monarquia e proclamar a república lá no dia 15 de novembro de 1889. Mas, embora a república tenha um peso interessante, né, que ela representa os interesses da maioria da população através de uma democracia, no Brasil não houveram grandes mudanças, né? Permaneceu a exclusão e a desigualdade social. A República das Espadas, então, vai ter essa duração ali, 1889 e 1894. Vai ser governada por dois militares, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. O Deodoro da Fonseca, em seu governo, vai incentivar a abertura de indústrias, facilitando o crédito, mas ele vai sofrer a ação de pessoas mal intencionadas que vão abrir indústrias fantasmas, o que vai causar um rombo na economia brasileira, conhecido como encilhamento, né? Esse esquema de corrupção feito por essas pessoas que pegaram o dinheiro do governo e não abriram as indústrias, né? E o encilhamento vai fazer com que o Deodoro da Fonseca não seja visto como um bom presidente, tá? No governo dele também vai se fazer a primeira Constituição brasileira, e a gente viu aí 5 leis que essa Constituição garantia. Então, garantia que o Brasil seria uma república federativa, garantia o voto direto para algumas pessoas, poucas, né? Porque mulheres, analfabetos, mendigos, soldados e outras pessoas aí estavam excluídas, né, de votar. Também dizia que o Brasil teria os 3 poderes, que o Brasil seria um estado laico e que os registros, né, não seriam mais religiosos, registro de casamento, nascimento e morte seriam registros civis, tá? O Deodoro, então, por causa dessa pressão popular que ele vai sofrer em função do encilhamento, ele vai mandar fechar o Congresso, as pessoas vão protestar contra o governo dele, ele renuncia e quem assume é o Floriano Peixoto, que para conquistar apoio popular ele diminui o preço do aluguel e dos alimentos e consegue combater as revoltas que queriam a manutenção da monarquia, né? E com isso ele consolida a república. Certo? Gente, passem esses 2 slides aqui, tá em vídeo para vocês, mas aqui para mim tá em slide, para fazer essa revisão oral bastante, tá? E depois, então, que tiver tudo entendido, vocês vão ir aqui na página 17, número 4 e 5 e fazer esses 2 exercícios. Eu sei que vocês estão sem o livro, por isso eu bati foto dos exercícios, eu vou mostrar eles aqui para vocês. Aí vocês pausem o vídeo, deem uma lida, resolvam ele e coloquem ali a resposta no caderno, que eu vou mandar por áudio a correção dele, certo? Muito bem, então agora vamos para o próximo conteúdo, que é a República do Café com Leite. Então vamos olhar para cá, ó. Isso aqui é uma revisão de história do Brasil, né? Rapidinha, política. Então, 1500 o Brasil é descoberto, de 1500 a 1822 o Brasil era colônia de Portugal. 1822 acontece a nossa independência. De 1822 a 1889, então, nós somos uma monarquia. Nós tivemos 2 imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II, e entre esses 2 a gente estudou ano passado o período regencial, que era a época que o Dom Pedro II era criança. Tá. De 1889 a 1894, que foi o último ano do governo Floriano Peixoto, a gente tem um período aí que a gente chama de
República das Espadas, porque os 2 presidentes eram militares. Então agora nós vamos estudar o período de 1894 a 1930, que o Brasil ainda era uma república, e é até hoje, né? Só que nesse período a gente não vai ter militares governando a gente, tá? Então nós vamos estudar por que isso se estuda separado, por que a gente chama esse período de República do Café com Leite, se bem que esse nome também já não é mais tão adequado. Então vamos lá. No Império, né, o governo impõe poder às províncias, nomeando quem iria governá-las. Então, província aqui significa estado, né? Então, os estados não elegiam os seus governadores, os governadores eram nomeados pelo monarca, né? E o voto era censitário, ou seja, baseado na renda. Então, agora que somos uma república, o voto ele vai ser dado àquelas pessoas que eu falei antes, que eram pessoas homens, brancos, alfabetizados e ricos, né? Então vamos lá. A República em 1894, então quem governa o Brasil nesse período até 1930 vão ser famílias poderosas, que a gente vai chamar de oligarquias, tá? Então eram essas oligarquias, que eram famílias muito poderosas que governavam em cada estado brasileiro. Agora, dentro da República, a gente não chama estado de província, agora estado é estado, tá? Lembrando que quem pode votar agora são todos, com exceção dos analfabetos, mulheres, religiosos, soldados e mendigos. Mas se vocês forem pensar, 1894 até 1930, dá mais de 30 anos os estados brasileiros sendo governados por oligarcas. Como que eles conseguem se manter no poder durante tanto tempo, né? O PT ficou aí uns 4 mandatos, estava todo mundo se arrancando os cabelos, que era muito tempo, mas aqui a gente teve o mesmo grupo, os mesmos grupos governando estados por mais de 30 anos, né? Eles se mantinham no poder porque eles tinham um esquema, né? Que o esquema é o que eu vou explicar agora para vocês. Ó, tá escrito aqui, ó, acompanhem aqui a leitura. Os oligarcas, para se manterem no poder, forçavam os eleitores a votarem nos candidatos que eles indicavam, tá? Então funcionava assim. Aqui nessa linha dá para talvez vocês entenderem melhor, tá? Então vamos supor que tem uma oligarquia lá no governo federal, as oligarquias nos governos do estado e os coronéis no município, tá? Então como é que funcionava? As pessoas estavam nas suas casas no município e o coronel era um cara bastante influente no município e quem contratava ele eram os oligarcas, tá? O oligarca falava pro coronel o seguinte, ó, lá no teu município tu vai forçar os eleitores a votarem em mim. E se tu conseguir isso, eu te prometo ou verbas ou um cargo no governo, algum favor, tá? Eles se trocavam favores. O coronel, então, ia bater de casa em casa e dizia, olha, tu vai ter que votar no fulano de tal. Ele comprava os votos das pessoas, tá? Com isso se garantia a eleição dos oligarcas. E o mesmo acontecia do governo do estado para o governo federal. O governo federal trocava favores com o governo do estado para que no estado ele garantisse os votos para tal oligarca. E o governo do estado conversava com os coronéis, trocava favores com eles e verbas e cargos para garantir tal candidato a ser elegido. O trabalho mais sujo acontecia no município, tá? Porque esse coronel então ia de casa em casa, comprava os votos e no dia da eleição, tipo, não eram urnas eletrônicas que nem é hoje, era voto no bilhetinho e com uma grande diferença. Na época, o voto não era secreto, o voto era aberto. Então o coronel ficava ali de bituca para ver, porque hoje eu posso vender meu voto, mas o candidato não tem como ver porque o voto é secreto. Mas na época não, o coronel podia ver. E se o combinado não fosse executado na hora, esse eleitor apanhava, eles contratavam capangas para dar uma surra nele e até morriam alguns eleitores caso não cumprissem
com o voto que tinha sido combinado com o coronel. Então era um trabalho bem sujo mesmo, e as pessoas não eram livres para votar em quem quisessem. Elas eram forçadas a votar em quem o coronel indicasse. Então é por esse motivo que por mais de 30 anos o Brasil foi governado por oligarcas, que eram famílias poderosas. Esse período é chamado de café com leite porque as famílias mais poderosas eram grandes produtores de café e leite. Café em São Paulo, leite em Minas Gerais. Só que isso não é 100% verídico, porque outros estados do Brasil também eram fortes e tinham famílias poderosas. O Rio Grande do Sul é um deles, né? Com força no charque. Mas o que acontecia muito era se alternar, né? Como as eleições são de 4 em 4 anos, 4 anos ficava um paulistano no governo, depois 4 anos um mineiro. 4 anos um paulistano, 4 anos um mineiro. Por isso que é a política do café com leite, tá? Seguindo então, como é que vai ficar a economia do Brasil nessa época? O Brasil era um grande exportador, né, de produtos agrícolas, principalmente café, borracha e cacau. Os grandes produtores de café, eles produziam bastante em São Paulo e Rio de Janeiro, Minas também um pouco, tá? E como essas pessoas estavam na política, né, elas tinham o poder de fazer leis, e essas leis vão ser feitas em favor dos seus negócios. O Convênio de Taubaté é um absurdo feito por um desses políticos oligarcas, né, que usava o dinheiro público para ajudar os seus negócios. O que foi o Convênio de Taubaté? Então, foi uma lei que obrigava a prefeitura a comprar os sacos de café dos cafeicultores enquanto o preço do café estava muito baixo para exportar. Então, obrigava a prefeitura a comprar esse café e segurar esse café armazenado nos seus porões até que o preço do café melhorasse fora, e aí eles poderiam vender esse café. Só que o que acontecia? O preço do café não melhorava e esse café acabava estragando e ele tinha que ser colocado fora. Então as pessoas pagavam impostos para a prefeitura, tudo bonitinho, e a prefeitura usava esse dinheiro dos impostos, em vez de construir escolas, hospitais, ela comprava sacos de café para ajudar o cafeicultor a não falir, né, como se ele fosse falir, em momentos como esse, tá? A borracha foi outro produto bastante produzido no Brasil, lá na região da Amazônia. Indústrias norte-americanas e europeias de bicicletas e pneus compravam nossa borracha a preços baixos e vendiam aqui os produtos finalizados. Então, eles compravam aqui o látex, né? E vendiam o pneu para nós. E a gente pagava caríssimo porque a gente não sabia como usar a nossa matéria-prima e não tinha tecnologia para isso. Os seringueiros eram aqueles que iam lá nas árvores fazer aqueles cortes e colocar aquelas cumbuquinhas onde vai pingando o látex, tá? Eles que faziam o trabalho pesado, eles recebiam muito pouco, por isso o seringalista, que era o cara que mandava nele, é que enriquecia. Esse período, lá no Amazonas, né, foi muito rico, muito próspero, tanto que tem construções lá, teatros construídos nessa época muito luxuosos, tá? Os ingleses e holandeses levaram mudas de seringueiras para a Ásia e até o momento em que a produção de lá desbancou a produção daqui e vender borracha para fora, então já não era tão vantajoso para nós. E a Bahia vai ser o principal estado responsável por exportar cacau. Além desses 3 produtos que eram exportados, o Brasil produzia coisas que ficavam aqui no mercado interno. O Rio Grande do Sul vai ser um estado bastante forte para produzir mercadoria para abastecer o mercado interno brasileiro, principalmente arroz, milho, feijão, fumo. Aqui vai aparecer fábricas de tecido, bebidas, devido ao trabalho dos imigrantes, tá? Então, basicamente, no mercado interno, o que é feito? Alimento, bebida e tecido, que eram produtos de necessidades básicas, tá? O Brasil vai manter
manter essa industrialização, ele vai se industrializar muito mais agora, né? O Brasil começa a industrializar com o Dom Pedro II e agora vai com tudo, né? Porque o Brasil vai reunir condições para isso. Que condições? O Brasil tinha capital nacional, o dinheiro dos grandes cafeicultores, dos grandes fazendeiros, tinha matéria-prima, né? Tinha mão de obra barata e tinha transporte ligado aos portos, porque os cafeicultores eles construíram ferrovias para escoar a produção de café do campo até os portos para exportação. E essa linha férrea poderia ser usada para produtos da indústria agora, né? As indústrias vão se formar nas áreas urbanas, por isso que vai crescer a população das grandes cidades. As primeiras indústrias abertas no Brasil vão produzir tecido, alimento e vestuário. Têxtil, alimentícia e vestuário. E óbvio que as primeiras indústrias brasileiras, os primeiros operários não tinham leis trabalhistas que amparassem o trabalho deles. Então não tinha estabelecido uma jornada mínima, não tinha férias, não tinha descanso semanal remunerado, não tinha nada disso. Todas essas leis trabalhistas que existem hoje vão ser conquistadas daqui a um tempo, tá? Não vai ser dentro da República do Café com Leite que essas leis serão feitas. E também, nesse momento, os imigrantes continuarão vindo, né? Eles começaram a vir lá no governo do Dom Pedro II, eles continuam a vir nesse período da República, dentro daquele raciocínio de embranquecer a população, porque tinha muito escravo e uma população negra não era bem vista em função do racismo que existia na época. Então o Brasil vai começar a receber imigrantes, continuar, né? Não começar, mas continuar recebendo imigrantes italianos, que vão trabalhar nos campos de café, principalmente, depois nas indústrias. Os portugueses, que vão trabalhar mais em pequenos comércios e como artesãos. Japoneses, que vão introduzir produtos agrícolas diferentes aqui no Brasil. Sírio-libaneses e judeus, que vão trabalhar, então, como mercadores também. Certo? Vamos para a revisão dessa parte. Então, quem vai governar, né, na República do Café com Leite vão ser os oligarcas. Quem são oligarcas? São famílias poderosas. O voto é para uma minoria da população, né? Mulheres, analfabetos, mendigos, religiosos, soldados estão excluídos do voto. Eu não falei antes do voto a cabresto, né? Do coronel. Esse voto a cabresto é aquele objeto que se coloca no cavalo para guiar ele, né? É feito com esse nome é irônico, né? Para dizer que o coronel levava o eleitor até a urna e guiava o eleitor para ele votar em quem ele quisesse. Por isso que se chama de voto a cabresto ou voto de cabresto, tá? Então, o esquema que fez com que os oligarcas se mantessem no poder por mais de 30 anos é essa troca de favores, né? O coronel comprando votos e obrigando os eleitores a votar em quem ele quisesse, em troca de favores que recebia do governo do estado, e o governo do estado ganhava verbas e favores do governo federal. E é assim que se mantinha esse esquema. Política do café com leite, nem tanto, porque tinha, além de São Paulo, representante do café, e leite de Minas, tinha outros estados do Brasil que também tinham poder político nessa época, não só Minas e São Paulo. Mas foram os mineiros e paulistas que se intercalavam na presidência da República de 4 em 4 anos, tá? Na economia, então, o Brasil vai exportar bastante café, borracha e cacau. No mercado interno, quem vai abastecer vai ser principalmente o Rio Grande do Sul, com produtos alimentícios, bebidas e vestuário, né? As indústrias, elas vão ser abertas, né, por 4 razões, porque a gente tinha capital dos grandes cafeicultores, grandes fazendeiros, a gente tinha mão de obra barata, a gente tinha matéria-prima disponível e o transporte que ligava até os portos. Essas são as 4 razões. Os tipos de indústrias que serão abertas, então têxtil, alimentícia e de vestuário, e as condições trabalhistas eram inexistentes.
O Brasil continua recebendo imigrantes dentro daquele raciocínio de embranquecer a população. Que imigrantes são esses? Italianos, portugueses, sírio-libaneses, judeus e por aí vai. Certo? Sobre esse conteúdo da República do Café com Leite, eu vou deixar também 3 exercícios. Mesmo esqueminha, eu vou mostrar aqui para vocês os exercícios. Vocês vão olhar, pausar o vídeo, tentar fazer. E esse é o 1, esse é o 2. E depois eu vou mandar as respostas, a correção deles por áudio no WhatsApp para vocês. E este aqui. Se ficar ruim de ver no vídeo, muito pequeno, bom, agora vamos para a parte final. Gente, o computador travou. Tenha um pouco de paciência. Vai dar tudo certo. Aí, beleza. No, not responding, PowerPoint. Um pouco mais de paciência. Ainda não. Eu me esforcei muito para não deixar esse vídeo longo, mas não sei se terei sucesso. Não. Pelo visto, vocês deverão ter mais paciência com o vídeo. Agora a gente vai falar então das... Tipo assim, a República Café com Leite não foi uma república, né, gente? Porque quase ninguém podia votar. Só podia votar homens brancos e ricos. Então é óbvio que a população que mais precisava de ajuda do governo não estava recebendo isso, né? Desemprego estava alto, exclusão social, desigualdade social. Então vai pipocar um monte de revoltas pelo Brasil todo nesse período, de pessoas indignadas com essa república que não era uma república de fato, né? Então aqui eu coloquei o seguinte: apesar de república significar que o povo é soberano, isso não existiu na prática. Uma prova disso foram as práticas ilegais nos períodos eleitorais, que garantiu que o mesmo grupo ficasse no poder por mais de 30 anos. Então, muitas pessoas ficaram descontentes com a república e aconteceram revoltas. A gente vai estudar 6 revoltas, tá? Canudos contestado cangaço, vacina, chibata e movimento operário. As 3 primeiras foram revoltas rurais, que aconteceram na área rural, essas aqui. E a vacina, chibata e o movimento operário foram revoltas urbanas. Todas elas, então, tinham críticas a respeito da república e todas elas foram contra os governantes da república, tá? Então, o que vocês vão ter que fazer? Eu vou dar pronto para vocês, só que não vai estar separado. Eu vou enviar para vocês esse PDF que vai dizer aonde essas revoltas ocorreram, os líderes dessas revoltas, as razões que levaram essas revoltas a acontecerem e as consequências dessas revoltas. Tá tudo escritinho aqui.
A tarefa de vocês é separar essas informações, organizar essas informações. Como? Onde que aconteceu Canudos? Então, aqui no PDF, será que foi em Santa Catarina e Paraná? Será que foi no Rio de Janeiro, no Nordeste, em São Paulo, Rio, Bahia? Então, vocês vão ter que pesquisar e colocar certinho. Foi em uma dessas 6, mas eu quero que vocês organizem, tá? Então, onde aconteceu? Qual foi o líder de cada uma dessas revoltas? Quem esse líder representava? Que grupo de pessoas? Eram camponeses? Eram pessoas pobres? Eram comerciantes? Eram trabalhadores da indústria? Eram enfermeiros? Eram marinheiros, né? Que grupo de pessoas estava envolvido nessas lutas? Por que motivos essas pessoas estavam indignadas com a República? Aí é que eu quero um motivo mais específico, né? Porque a gente sabe que todo mundo tava puto porque não podia votar, só podia votar uma minoria, né? Mas aí eu quero motivos mais pontuais. E as consequências dessas revoltas. Elas se chamam revoltas. Então, se elas se chamam revoltas, significa que não mudou muito a realidade, né? Mas sim, algumas pequenas mudanças aconteceram. Talvez. A maioria não, tá, gente? Mas coloquem aí que... Ou então, se não tem mudança nenhuma, coloquem aí qual... o que as pessoas que lutaram, como que terminou essas revoltas? Elas foram massacradas? Elas foram presas? Né? O que aconteceu com essa galera envolvida nessas revoltas? Certo? Esse PDF, né? Isso é um trabalho avaliativo. Eu vou combinar com vocês uma data para me entregar. Vocês podem fazer o seguinte: vocês podem imprimir a folha em PDF, recortar as frasezinhas e organizar canudos e vai colando. Ou se vocês não têm como imprimir, vocês simplesmente copiem à mão ou podem digitar também para me entregar, certo? Para me entregar pode ser foto, se vocês escreverem manualmente, ou então pode mandar por e-mail também. A gente combina isso pelo WhatsApp, certo? Espero que tenham gostado dessa aula. Vocês viram que não foi uma aula com muitas imagens e tal, eu não organizei muito nessa forma, mas nas próximas... Se haverá próximas, tá? O PowerPoint ele vai ser com mais imagens, eu prometo. Certo? Muito obrigada.